Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre algo bem interessante, sobre monte e deserto. Talvez na nossa mente, ou na mente de algumas pessoas, quem nos leva para o monte é Deus. Quem nos leva para o deserto é o diabo. Nós vamos ver na Bíblia, no livro de Mateus, preste bem atenção, viu? Livro de Mateus, capítulo 4. Quando Jesus é batizado, lá no capítulo 3, aí no capítulo 4, o Espírito leva Jesus para o deserto. Olha quem que leva Jesus para o deserto. O Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado. Algo, que a gente poderia imaginar. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Algo bem, a gente nos chama atenção esse versículo. O Espírito levou Jesus ao deserto. Tem pessoas que pensam que só quem nos leva ao deserto é o diabo, E Jesus passou lá 40 dias, 40 noites, jejuou. Ele teve fome. E quando Jesus tem fome ali no deserto, o diabo continua tentando ele, mas não consegue. O diabo diz assim: transforma essas pedras em pães, porque o diabo sabia que Jesus estava com fome. A questão não é somente Jesus ter o poder de transformar pedra em pães. O diabo sabia disso. Transforma as pedras em pães. Mas a questão é que se Jesus fizesse o que ele estava mandando, Jesus estaria obedecendo ao diabo. A serpente, lembra no jardim? Simplesmente Eva e Adão obedeceram à serpente. Porque Deus já tinha dito: olha, não coma da árvore que está no meio do jardim. Mas a serpente conseguiu convencer, seduzir, E Adão e Eva obedeceram à serpente. Não quiseram ouvir a voz de Deus. Mas Jesus ali no deserto, ele resiste, ele diz: olha, quando o diabo manda ele comer o pão, ou transformar pedra em pães, Jesus diz: nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo continua tentando Jesus ali, e de repente o diabo leva Jesus para um monte, olha aí, para um monte bem alto. Chegando lá, o diabo diz a Jesus: olha, está aí, todos os reinos do mundo eu te darei, se você se prostrar diante de mim. O diabo queria que Jesus se prostrasse diante dele. Aí eles: afasta de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás somente a Deus. E o diabo fugiu da presença de Jesus. O Espírito levou Jesus ao deserto. O diabo levou Jesus para um monte bem alto para tentar ele, mas não conseguiu. Aí quando a gente lê o Salmo de número 121, eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista diz: de onde virá o meu socorro? De onde virá? De onde virá o meu socorro? Quando nós elevamos nossos olhos para o monte, nós sabemos que é de lá do monte, que vai vir o nosso socorro. Mas a gente vê em Mateus que o Espírito levou Jesus ao deserto e o diabo levou Jesus ao monte. Levou, mas não conseguiu tentar Jesus, porque Jesus resistiu. Jesus obedece somente ao Pai, ao nosso Pai que está no céu. Que nós possamos meditar. Nem sempre, quando a gente estiver no monte, foi Deus que levou. Às vezes nós podemos subir, e quando a gente chega lá em cima, a gente esquece de Deus. Às vezes nós estamos no deserto, e lá no deserto,
nós vamos saber quem realmente vai chegar perto de nós para nos ajudar. É no deserto que a gente passa a conhecer alguns amigos, né? Quando a gente está passando por momentos difíceis, aí a gente sabe quantos amigos nós temos. Nós podemos, no deserto, reconhecer a nossa força, a nossa perseverança e conhecer o nosso Deus, que vai estar ali conosco, e a gente vai se fortalecer e vamos conseguir sair do deserto. Mas nem sempre Deus vai nos levar para o deserto ou para o monte, nem sempre. Às vezes Deus permite a gente ir para o deserto, Ele pode permitir para a gente reconhecer o nosso coração e também conhecer o nosso Deus. No deserto nós podemos passar a pensar melhor, refletir melhor, porque no deserto a gente está lá em silêncio, refletindo, passando por coisas difíceis, mas o nosso Deus vai nos fortalecer. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.